gente. E vamos que vamos começar a falar de carreira, né? De Portugal um pouquinho. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Grupo Mulheres do Brasil. Para quem não conhece, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres executivas que encontraram uma maneira de ajudar a sociedade civil, né? O intuito sempre foi conquista de melhorias para o Brasil, mas cresceu muito, né? De 2013 para cá, de 40 mulheres, a gente já é mais de 84 mil, né? E há 3 anos atrás, começou o primeiro núcleo internacional. Então, as mulheres do Brasil agora são mulheres de tudo quanto é lugar. Tem mulheres do Brasil em Lisboa, em Düsseldorf. Nossa, até em Tóquio tem, gente. Tá em tudo quanto é lugar. Nova York, Miami, enfim. São mais de 32 comitês, núcleos no mundo inteiro. E a gente trabalha para quê? A gente trabalha para impactar positivamente a sociedade que a gente vive, né? Então, nós somos um grupo heterogêneo de diversas classes sociais e profissões com os objetivos em comum. E também não somos só brasileiras, nós temos mulheres do mundo todo, né? Eu me lembro que quando eu entrei no Mulheres do Brasil lá em 2013, tinha holandesa, tinha alemã, tinha um monte de gente. Tinha que saber falar português, é a única coisa que precisa saber. Mas o que importa para a gente é que a gente possa ajudar a empoderar as mulheres, né? Estimular o protagonismo feminino. Que a gente acredita que pode fazer parcerias, elaborar planos de ações, né? De forma apartidária, que é importante. Isso é uma causa que é uma questão que a gente não abre mão. E isso é a essência do nosso trabalho. Aqui em Lisboa, a gente tem que é o primeiro núcleo do Mulheres do Brasil fora do Brasil. As nossas causas, elas estão voltadas para o lado social, para a saúde, para o combate à violência contra a mulher, comunicação e o empreendedorismo, que é, no caso, a nossa causa aqui. E a gente hoje vai falar de carreira, porque a gente quer impactar positivamente a sociedade onde nós estamos inseridas. As questões mudam no mundo todo, mas a gente acredita que a mulher pode assumir o protagonismo para que a gente construa um mundo melhor, um mundo mais equilibrado e um mundo mais justo, na medida do possível, na medida dos nossos esforços de voluntariado, né? Quem quiser saber mais sobre Mulheres do Brasil, é só entrar no site www.grupomulheresdobrasil.org.br. Tem todas as informações sobre os núcleos no mundo inteiro, os comitês. E se você quiser ser voluntária, aqui em Portugal ou no Brasil, em qualquer lugar no mundo, onde você está, basta se cadastrar e se associar a algum comitê. Então, é muito interessante, a gente pode fazer a diferença. Eu hoje aqui estou com 2 pessoas que são voluntárias também, assim como eu, e a gente tem muita vontade de ajudar e usar nossas competências para ajudar o próximo, né? Isso faz toda a diferença, porque o voluntariado ele pode ser tanto para uma coisa simples ou menor de caridade, ou até das nossas melhores competências profissionais, que a gente tem remunerações altas aí no mercado, mas que a gente usa nossas competências para ajudar pro bono, é voluntário também. Vamos ajudar quem precisa, né? Vamos ajudar a mulherada aqui em Portugal. Mas então eu queria falar um pouquinho sobre nossos perfis, né? Só dizendo quem eu sou, que eu estou falando aqui sem parar. E o meu nome é Flávia Bravo, para quem não me conhece. Eu sou líder do Comitê de Empreendedorismo aqui do Núcleo Lisboa, junto com a Virgínia Ribeiro. Eu tenho, já que a gente vai falar de carreira, eu tenho no meu currículo uma carreira de 20 anos como executiva em grandes multinacionais e depois construí durante 13 anos e até hoje uma carreira de empreendedora, né? E agora começando a empreender aqui em Portugal também, né? Então, vamos lá. A Suzana, enquanto ela não chega, a gente aguarda, assim que ela chegar, eu apresento ela. Mas eu queria falar da Carol Palombini.
Ai, meu Deus, Carol Palombini é nossa voluntária do Comitê de Empreendedorismo, é uma fera na área de recursos humanos, né? Ela é psicóloga, é consultora e coach executiva. Ela tem experiência de mais de 20 anos, né, em desenvolvimento profissional. Ela foi executiva de empresas nacionais e internacionais lá no Brasil. E hoje ela é diretora de desenvolvimento humano em uma empresa aqui em Portugal, além de ser consultora também. Então, essa fera aí vai falar muita coisa boa para a gente, para inspirar a todos que querem evoluir na carreira. E temos a Débora, outra querida voluntária também. Débora, ela é gestora e consultora de carreiras e é coaching também. Ela tem 14 anos de experiência em recursos humanos em grandes multinacionais. Hoje ela é... tem uma siglazinha que eu falei, Débora, o que é isso? É HRPB, é Human Resources Business Partner em Portugal. Chique, né? Então, é esse povo aí que vai falar com a gente e vai ensinar as melhores práticas para você entender o que é empregabilidade e, se você quiser trabalhar aqui em Portugal, as coisas essenciais para você entender como é que funciona aqui, né? Então, meninas, falando um pouquinho, eu só vou pegar uma explicação do dicionário, o que é empregabilidade, né? Que é o nosso tema principal aqui. A empregabilidade, ela é a capacidade para arranjar um emprego, né? Ou para se adequar profissionalmente a um emprego, tá? Ou seja, como conseguir um emprego e como você se mantém no emprego e você cresce dentro da empresa também, né? Então, eu vou começar com a primeira pergunta aqui. Nós estamos felizes que é a primeira vez que a gente faz live com mais de 2 pessoas. Vocês não sabem a emoção que foi para a gente conseguir isso. Mas vamos lá. Carol, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa. Antes da Carol. Gente, coloquem suas perguntas. A gente vai responder lá no final, tá bom? Tem bastante pergunta, mas vocês podem continuar colocando aí que a gente está de olho para responder, tá bom? Carol, uma pergunta que não quer calar. Quais são as tendências de trabalho e carreira aqui em Portugal? Bom, de forma geral, a gente vai ter aí... primeiro eu queria agradecer, né, estar aqui. Eu sou voluntária do grupo, mas eu acho que é sempre bacana essa chamada para falar. Eu acho que eu gosto dessa contribuição. E, na verdade, o que a gente está falando aqui de Portugal tem muito a ver também com o momento do mundo, né? A gente está falando de uma saída de um período de pandemia. Então, a gente está esperando... As notícias que vêm muito a respeito do pós-pandemia, né? Do que vai ser esse cenário. Se antes da pandemia Portugal estava prevendo uma época de estabilidade, agora existe uma época de instabilidade, de maior desemprego e, na verdade, especificamente com Portugal, o que aconteceu foi uma aceleração da digitalização. Existia um déficit aqui em Portugal em relação não só a profissões que são efetivamente digitais, mas a digitalização do próprio trabalho de cada um. Quer dizer, a capacidade de usar ferramentas, automações para fazer os negócios ficarem mais eficientes. Então, se você pensa que existe agora esse déficit e que esse déficit precisa, as pessoas precisam correr atrás desse déficit, o mercado de trabalho precisa correr atrás desse déficit, o que são as carreiras que vão aparecer mais aí? Quer dizer, a gente vai ter muita gente na área de marketing digital, porque os negócios se digitalizaram de uma hora para outra, sem muita estrutura. Então, por mais que ainda existam, falando que tem bastante pessoas no mercado, tem muita demanda no mercado para as profissões de especialista em marketing digital, para designer gráfico, analista de dados e consultor de marketing. Então, tudo que envolva esse novo tipo de negócio digital ou que envolva a digitalização dos processos, né? A otimização, melhoria e digitalização dos processos que permitam, inclusive, o trabalho remoto, o trabalho à distância. Isso fez uma diferença muito grande e vai fazer mais diferença a partir de agora das pessoas terem ou não capacidade, proficiência técnica para inserir novas ferramentas nesse trabalho e agregar nas empresas com novas formas de trabalho e ferramentas digitais. Sim. Bacana. E aqui em Portugal, a digitalização, assim, ano passado saiu uma pesquisa, né, Carol? Que nos primeiros 3 meses da pandemia, Portugal cresceu o que tinha planejado em 10 anos
em crescer no digital. Então, veja a oportunidade que existe aqui para quem é dessa área, né? Mas então, continuando, Débora, agora é com você. Como que você sugere, com a sua experiência, tanto de Brasil como aqui em Portugal, como é que você sugere para que uma pessoa se planeje para entrar no mercado aqui em Portugal? Então, olá, boa noite. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui. O planejamento é uma das etapas mais importantes nessa jornada. Porque, no fundo, a gente sabe, e fizemos as três essa jornada de sair do Brasil, de onde tínhamos já uma carreira, de onde está a nossa família, os nossos amigos, para vir para um lugar novo. E o planejamento é fundamental antes dessa vinda para cá. Então, o planejamento, eu diria que tem que englobar tanto a tua perspectiva familiar, quanto pessoal, quanto carreira. Então, uma das principais questões é o planejamento financeiro. Então, vir para Portugal sabendo que pode ser que tenha um período para que você se recoloque, que pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, dependendo da área, e vir com esse colchão financeiro. Porque, de fato, os custos são altos, o custo para alugar uma casa é alto, né? Principalmente quando você precisa pagar rendas, né? Ou aluguéis antecipados, enfim. O planejamento financeiro ele é essencial. Além disso, começar a pesquisar a tua área de atuação. Como é o meu mercado em Portugal? A função que eu desenvolvo no Brasil existe em Portugal ou não? É um mercado que é requerido ou menos? Quais são as competências desses profissionais? E começar a me preparar. Por exemplo, se na minha área é exigido inglês, como é que está o meu nível de inglês? Será que eu preciso fazer um curso ou acelerar o meu desenvolvimento do inglês para chegar em Portugal melhor preparado? Tem algum curso que seja mais interessante? Enfim, então tudo isso faz parte do planejamento de carreira antes da mudança. Inclusive, como é que está o LinkedIn, como é que está o currículo, o contato com profissionais da área, enfim. E depois disso, é também avaliar qual é, dentro do mercado português, né, na verdade, dentro de Portugal, quais são as cidades onde eu gostaria de morar, quais são os custos. E, então, acho que esses são os principais pilares do planejamento. Entendi. Na verdade, planejamento é tudo, né, gente? E principalmente quando a gente muda de país. Por mais que o idioma seja basicamente o mesmo, a gente não pode se atirar e vir na loucura aqui para Portugal, não, né? Planejar é tudo, porque você impacta a vida de muita gente, né? Quando você chega aqui e não tem uma área de manobra para você... Você não está no seu ambiente perto dos seus familiares, não está com outras pessoas. Tem toda uma questão de mudar e ter um preparo psicológico para isso, né? E ainda procurar emprego, tem que haver planejamento. É bom você falar isso, Flávia, porque acho que muitas pessoas, quando elas me procuram, elas falam muito da questão do emprego em Portugal e subestimam as questões emocionais. E eu vejo muita gente voltando, não é porque está desempregada. Eu vejo gente voltando porque não conseguiu, não fez um bom planejamento, mas eu vejo muita gente que conseguiu, não era o que esperava, ou para ele ou para a família, né? Ou para a pessoa ou para a família, e acaba voltando porque não considerou todos esses aspectos que precisam ser considerados. Não é só o emprego, né? Acho que vir para Portugal não pode ser uma solução para o desemprego no seu país, entendeu? Sim. Tem que ser um desejo realmente de mudança, de estar aqui, né? Uhum. Porque é um deslumbre, né? Você chega aqui, é maravilhoso. Oi, Débora. Fala. Eu comentei que é uma mudança de vida e que, dependendo da tua estrutura familiar, não é só sua, né? Se você vem com filhos, também analisar todos esses impactos, né? Sim, com certeza. Pensar muito antes de agir, né, gente? O tempo não tá para brincadeira. Tem oportunidade, mas tem que ser calculado. A gente abre mão de muita coisa, ganha muitas coisas e abre mão de outras. Então, tem que ter o pé no chão mesmo e vir sem ilusão, né? Agora, a empregabilidade, meninas, ela também é entendida como um conjunto de competências desenvolvidas pelo indivíduo, né? Eu estava lendo sobre isso. Essas competências desenvolvidas pelo indivíduo, elas jamais podem ser retiradas dele, né? Então, essa é uma coisa única que um indivíduo tem que o torna capaz de ser empregável aonde quer que ele esteja, né?
E aí, Carol, eu mando para você uma pergunta. Você vê, como que você vê a mudança para trabalho remoto aqui em Portugal? Como que isso afetou a empregabilidade aqui? Qual a sua opinião? Bom, como você disse, né, a empregabilidade ela é aquilo que te torna desejável pelo mercado. E isso pode mudar. Na verdade, apesar de você ter competências que as pessoas não vão tirar aquela competência de você, competências técnicas caducam. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu acho que as pessoas têm que entender sobre empregabilidade. As soft skills, as competências comportamentais, essas sim, elas só vão se fortalecendo e você vai aumentando a sua inteligência emocional, que é o que hoje vai fazer toda a diferença. A gente precisa de pessoas mais ágeis, a gente precisa de pessoas mais flexíveis, principalmente por causa do trabalho remoto. O trabalho remoto veio mostrar que as soft skills, né, são essenciais. Você precisa de pessoas que consigam se adaptar rapidamente a novos cenários. Para isso, você precisa ter pessoas com baixa... que não pode ter pessoas com baixa tolerância à frustração. Você Sim. precisa ter uma inteligência emocional até para você abrir mão daquele conhecimento que você julgava que te dava poder ou empregabilidade. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque eu vejo algumas pessoas com muita dificuldade de fazer esse desaprender para reaprender. Sim. Outro dia eu joguei fora um livro que eu amava. Eu amava, e tinha um tempo que eu não olhava aqueles livros, e era um livro sobre aprendizagem, né? No ambiente corporativo e tal. Falei, gente, nada disso mais vale. Nada Sim. disso mais vale, sabe? E assim, não dá. Você precisa estar constantemente estudando, que é para ganhar essa vantagem competitiva. E você só vai saber qual é a sua vantagem competitiva de verdade no seu cargo, na sua função, se você faz uma boa pesquisa de mercado. Se você coloca o foco nas vagas, se você lê as vagas e fala assim, eu atendo? Eu não atendo? Ok, eu atendo. Como eu posso estar na frente ainda das outras pessoas? O que está de novo no mercado, nas publicações da minha área, que vão fazer toda a diferença na minha entrada no mercado de trabalho, que outras pessoas não têm? Porque o que ganha a concorrência? Por que o profissional de TI, por exemplo, como a Débora trabalha numa empresa de TI, eu já trabalhei para vários clientes de TI, assim, o que faz a diferença? Às vezes ele nem passa por um processo seletivo porque só tem aquele cara. Sim. Só tem aquele cara com aquela competência, com aquele skill. Então, ao mesmo tempo que você vai garantir sua empregabilidade no mundo remoto, no mundo híbrido, tendo essa flexibilidade, tendo essa inteligência emocional que você só vai desenvolver, você tem que estar o tempo inteiro antenado para entender qual é a competência técnica que vai te trazer essa vantagem, vai sair da média e te destacar, sendo assim, você acaba virando uma das poucas opções. Sim. Mas esse aí é aquele profissional que todo mundo quer encontrar esse rio de ouro aí, né? Não é para todo mundo. Mas estudar é sempre um bom caminho, né? Se atualizar, estudar. E como você diz, às vezes um ensinamento, um livro ou um curso que você fez, ele fica obsoleto, ele não serve mais, porque o mundo é muito dinâmico, né? Então a gente tem que estar sempre se reinventando, estudando, né? E acompanhando tendências, ficar de olho em E tendências. você falou essa coisa também do inglês, né? Porque assim, as pessoas subestimam, né, Débora? As pessoas subestimam muito a importância do inglês aqui em Portugal, porque acham que a gente fala português, mas os portugueses falam inglês e isso é uma exigência, né, Débora, nos processos seletivos. Então, assim, se eu tivesse que dizer assim, uma que você não tem, antes de um MBA, antes, né, Débora, antes de qualquer coisa. Competência técnica primeira é o E, inglês. aliás, Carol, Já tem essa, passagem, aí você vai para a próxima. E diga-se de passagem, Carol, os portugueses falam muito bem o inglês aqui, né? O inglês aqui é de altíssimo nível, então não dá para chegar aqui com o inglês mais ou menos e dizer que é fluente, não, porque aqui a régua é alta, o parâmetro de comparação é bem alto mesmo, porque falam muito bem o inglês aqui. Deixa eu dar uma tietada aqui, porque eu vi algum monte de gente bacana que entrou aqui. A Virgínia Ribeiro, que é líder comigo no comitê, a Dani Pierre, a Aline Renê, o Marquinhos Bravo, Gabriela Vou tentar Bravo. seguir a luz aqui, peraí. Estou vendo um monte de gente aí. Ai, estou muito feliz que vocês estejam aqui, viu? Vamos continuar. Débora, agora eu tenho uma questão para você. Você falou da importância, né, da atualização do currículo e do LinkedIn. Será que você pode aprofundar mais esse assunto? Porque talvez aqui seja diferente em Portugal, né? Não sei. Me explica isso. Sim.
E, na verdade, o LinkedIn, ele é tanto uma excelente ferramenta para o teu planejamento, seja como a Carol falou, para consultar as vagas, olhar quais são as competências exigidas, o que o mercado quer, quanto para conectar com novas pessoas. E quando a gente vai fazer esse planejamento, o ser notado também é muito importante. E para isso, o seu currículo precisa ser atualizado da forma como o português quer encontrar o teu currículo. E o teu LinkedIn precisa ser relevante para que o seu perfil seja encontrado para os recrutadores. Quando falamos de currículo, existe muita, acho que a pergunta que eu mais escuto é, os europeus, não os europeus? Com certeza, se você já começou o teu planejamento para Portugal, você já esbarrou nessa pergunta. Na verdade, o Europass é um modelo super completo, tem coisas boas, quer dizer, todo recrutador que olha para o Europass sabe exatamente onde procurar cada informação. A parte ruim é que ele acaba sendo muito extenso. Então, hoje, nenhum recrutador vai olhar para o teu currículo numa parte de triagem por mais de 1 minuto. Então, o teu currículo ele precisa ser super compacto, mas ter todas as informações. Com alguma frequência, eu, como recrutadora, encontro currículos que não têm informação sobre idiomas, escolaridade, quais são as atividades que você desempenha, enfim. Então, o currículo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ter o mesmo padrão do início, meio e fim. Se você quiser usar um modelo mais moderno, no Canvas, por exemplo, tem vários layouts gratuitos. O mais importante é que ele seja consistente, que tenha as informações relevantes. Seja do teu empregador atual, formação acadêmica, licenciaturas que você tenha ou outros cursos, enfim, tudo tem que estar lá. Quando a gente fala do LinkedIn, já é um pouco diferente. O LinkedIn, ele é a tua grande vitrine para o mercado. Para o seu currículo, aliás, para o seu perfil ser relevante, que é diferente o perfil do currículo, não é um copia-cola. Tem gente que me pergunta, acho que a Carol também já deve ter escutado várias vezes essa pergunta. Então é só copiar do currículo do LinkedIn? Não! O LinkedIn é importante, primeiro, que você entenda o que o mercado procura do teu perfil, que você tenha as palavras-chave para que os recrutadores te encontrem, que você tenha uma rede relevante de conexões, que você interaja, que o teu perfil seja visto pelo LinkedIn. Ter um currículo em português e, se você tiver vontade no inglês, ter um currículo em inglês, para que, tanto quanto em português ou inglês, o teu currículo seja encontrado nas pesquisas dos recrutadores. Então, acho que são dicas super importantes e que vale a pena prestar atenção, olhar com carinho para o LinkedIn e olhar com carinho para o currículo. Eu tenho uma curiosidade, Débora, uma curiosidade. Sim. Tem gente que põe no LinkedIn toda a estrutura em inglês, né? O que você acha melhor? Faz em português, em inglês? O que você recomenda? Eu acho que tem os dois perfis. E o LinkedIn tem esse recurso. Dentro do LinkedIn, legal. Você, dentro do seu único perfil, pode ter a tua página em português e em inglês. E é super importante ter nos dois idiomas para você ser encontrado pelos recrutadores, tanto com palavras-chave em português quanto em inglês. Maravilha. Até várias línguas, né? Só português e inglês. Então, se você tem francês, você pode fazer em francês. Se você tem... Ele suporta uma quantidade absurda de línguas. Eu acho que o que eu acho muito interessante também de comentar sobre o LinkedIn, da diferença do que é o currículo, principalmente aquela parte do sobre, não é? About, né? Que tem ali, que você vai meio que dissertar. Então, assim, aquilo ali é como se fosse uma outra carta de recomendação, né? De apresentação, né? É quando você pode falar do seu diferencial, é onde você tem um pouco, uma forma de colocar as soft skills, porque não adianta você falar assim, eu sou dinâmica, eu sou comunicativa, eu sou... Então, tudo isso, as soft skills são mais difíceis de você ver num currículo, mas o LinkedIn te dá duas chances de fazer isso. Uma nesse about, onde você consegue meio que dissertar mais, falar a missão, né? O que você tem ali, o que você traz, o que você agrega. E a outra é o conteúdo. Ao compartilhar conteúdo relevante para a sua rede, para o seu ecossistema profissional, ao compartilhar conteúdo que é seu, autoral, as pessoas conhecem você melhor e já entendem muito melhor aquilo que você entrega, né? O LinkedIn hoje em dia, inclusive uma das estratégias para você conseguir emprego aqui em Portugal é começar como um prestador de serviço, um consultor na sua área. Isso é uma das outras coisas que abriu um pouco na coisa do trabalho remoto, é o uso de trabalhadores independentes. Essa é uma tendência de mercado também, é usar mais consultores independentes, e essas consultorias independentes muitas vezes viram emprego depois. Sim. É um caminho também.
você se posicionar como um prestador de serviço, ter essa mentalidade, eu acho sempre bacana, inclusive para quem busca emprego. Porque você tá pensando no que aquela pessoa precisa, não no seu histórico. Eu Sim. acho que um dos erros que as pessoas cometem às vezes é pensar muito assim no meu currículo, como assim, tudo que eu passei. Em vez de, como a Débora falou, pesquisar as vagas, ver as competências, escreve o currículo para responder aquela vaga. Sim. Para dizer que você atende aquelas exigências. Então, Sim. é essa cabeça de o como eu agrego, não quem eu Sim. sou e tudo que eu fiz na minha vida. É. Gente, Sim. explorando um E pouquinho olha, essa coisa do LinkedIn, acho muito importante também que o LinkedIn ele não é uma coisa estática, né? É importante as pessoas estarem curtindo, acompanhando as pessoas da área, né? De interesse. Não quer publicar alguma coisa, põe um post pequeno que seja para mostrar o que pensa, o que sente, compartilha conteúdo de outras pessoas. Você tem que ser ativo no LinkedIn, né? Não adianta fazer como o LinkedIn fosse um currículo em papel estático, né? Você tem que ter, é uma rede de relacionamento também. E muita gente põe lá, preenche o perfil super bonitinho, mas não se movimenta dentro do LinkedIn, então não é visto, né? Fica aquela coisa sim, meio paradona, não é isso? é isso. E quem não A é visto não é Virgínia, lembrado, né? Oi? desculpa, Carol. E quem não é visto não é lembrado, né? Não é lembrado, exatamente, exatamente. E eu vejo Acho, o que eu muita gente faria fazendo ainda, isso. Agora, Débora, você desculpa. acha que o LinkedIn aqui em Portugal, para recrutamento, é mais importante do que no Brasil? Você vê alguma diferença? Sim, vejo diferenças. Aqui em Portugal, não são todas as vagas que estão no LinkedIn. Acho que no Tá, Brasil existe mais o hábito de se partilhar vagas no LinkedIn do que aqui em No Portugal. feed. Por No feed de notícias mesmo, né? Sem usar aquele recurso isso. de vagas. sim. Então, Aham, é muito importante que você esteja atento a buscar vagas e, muito mais que isso, estar conectado com recrutadores, com pessoas da sua aham, área, onde, através dessas conexões, você consiga chegar a vagas. E também aham. ser visto, né, como a Carol falou. Algo que eu queria só reforçar, e aí teve uma pergunta aqui da Virgínia sobre isso, sobre quais são as palavras-chave. É muito importante que o teu currículo esteja adequado com Portugal. Tem profissões no Brasil que aqui não existem e existem nomenclaturas que no Brasil existem e aqui não. Então, é muito importante que você tenha na tua descrição adequado o que você faz em relação ao mercado português. E essa questão Aham. das palavras, ela é tão importante porque quando o recrutador faz uma busca, ele vai fazer a busca ou em inglês ou em português de Portugal, como ele está habituado a fazer, como ele conhece. Ele não vai pensar, como será essa Sim, profissão no Brasil? Deixa eu buscar. E se você não tem essa palavra-chave sim. descrita no teu perfil, o teu perfil simplesmente não aparece nas buscas. Portanto, a questão da palavra-chave ela é fundamental. Fundamental. Essa é uma Falou dica tudo. bacana, hein? Porque às vezes a grafia aqui é diferente e Gente, simplesmente contabilista. Se é, você é um contador no Brasil, o contador não vai cair na palavra-chave aqui. Aqui é não, contabilista. Até o é. nome da sua profissão, entendeu? É verdade, faz toda a Exatamente. diferença, né? Você pode ser o melhor contador do mundo, ninguém vai achar aqui você para uma vaga de contabilista, né? É super importante Exato. essa dica, meninas. Olha, agora eu vou passar mais uma pergunta aqui para Débora. Eu queria te perguntar quais são os setores que você vê mais aquecidos aqui para contratação em Portugal atualmente? Uhum. Bom, a Carol já deu algumas dicas, então, tanto da área digital, seja ela relacionada a marketing, a dados, obviamente a área da tecnologia, ela está sempre muito aquecida, e a parte boa, eu trabalho numa empresa de tecnologia, e hoje eu entrevistei, por acaso, 2 brasileiros que estão no Brasil e que desejam vir para cá. E é uma área que continua muito aquecida, mesmo porque tem muitas startups vindo para Portugal, e agora, com essa coisa do teletrabalho, aliás, esse nome não é bonito, mas do trabalho a partir de casa, muitas empresas fora de Portugal têm oferecido contratos para pessoas em Portugal. Qual o problema? Não temos profissionais suficientes. Então, o mercado está ainda mais Uhum. aquecido para tecnologia em especial. Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Falhou um pouquinho, Ô, mas eu acho que deu para a Débora, gente compreender o que você falou.
Aí eu até queria te perguntar uma coisa, Débora, que é justamente o que me perguntam muito também, que já me perguntaram aqui no WhatsApp. É, essa coisa da contratação à distância. Eu sempre. Uma das primeiras coisas que me perguntam do Brasil, de outros países, assim, fazem Uhum. contratação à distância? Aí o que eu tenho visto, tá, gente? Eu vejo assim, TI, sim. Inclusive é o caso do meu marido. Ele veio com um contrato já do Brasil. Outras áreas, eu não vejo isso acontecer. De a pessoa sair com o contrato do Brasil. Né? É muito difícil. TI realmente isso acontece. TI para a área de desenvolvedor. Para a área, por exemplo, de suportes, nem tanto, mas desenvolvedor, programador, arquiteto, né, Débora? Agora, a Agora, para gente tem outras Quality outras áreas, áreas também assurance. aqui em Portugal, que indústria têxtil, tem várias outras indústrias aqui, tem muita startup começando, precisando de gente nova, competente, porque o governo aqui valoriza muito e investe muito em startups, então, e startup é uma coisa muito ampla, pode ser na área de tecnologia. Normalmente se usa o termo startup para tecnologia, mas hoje já está mais amplo, né? Se Sim. considera essas empresas que estão começando aí, jovens com um projeto disruptivo, coisas pois nesse é, gênero. mas Tem aí o muita que gente. acontece? Para você conseguir um emprego por aí, vai ser como a Débora falou, através do networking que você vai fazer, principalmente via Sim, LinkedIn. Essas empresas pequenas, sim. estilo startup, elas não vão abrir uma vaga e contratar em outro país. Elas vão contratar você porque você já tem um relacionamento com ela, porque você disse que você vinha, e aí vocês vão fazer um acordo entre vocês. Mas as empresas que estão bancando essa vinda mesmo, que estão pagando, investindo, vão recolocar a família. Eu só vejo acontecer em TI. Vai ter um caso ou outro de um profissional muito específico, muito especializado em outras áreas? Vai. Mas como um processo assim de massa ou como um processo normal do dia a dia, TI você vê isso. Outras áreas não vejo isso acontecer. É. É. Até porque E não é existe só um TI, tipo né? de Marketing visto, digital. Aqui a Mirella, ela está comentando, né, que marketing digital é presente e futuro, né? Então, muita gente de com marketing certeza. tem especialidade, porque, assim, a gente tem muita gente experiente no Brasil nessa área de marketing digital e aqui tem muita oportunidade. Seja empreendendo, criar sua agência aqui ou para vagas mesmo nesse setor. Tem muita opção também, não é mesmo, E Débora? aí, você pode usar dessa estratégia que eu comentei. Você começa com um provedor de serviço do Brasil, entendeu? Prestando serviço para fora do Brasil e tudo vai facilitar a sua vinda para cá e futuramente conseguir um emprego, né? Uhum. Sem dúvida. A dica Ô, que eu dou só Débora, nesse sentido é pesquisar ah, muito da parte tributária quais são os impactos e as necessidades. Antes de tentar sim. adquirir novos clientes em Portugal, por exemplo, é entender como isso funciona da parte fiscal. É só um detalhe, mas é super importante. Aí você Sim, tocou muito. numa coisa importante, né? Que aqui em Portugal também tem muita gente que, como a Carol falou, começa como consultor, ou pode ser como um prestador de serviço, que eles chamam de recibo verde aqui, né? Uhum. A pessoa começa como, como um profissional, um empreendedor individual, e ele vai prestando serviço até o momento que ele é contratado. Eu conheço várias pessoas aqui que começaram assim, trabalham 3, 6 meses assim, dando recibo verde, que é como se fosse a nossa MEI no Brasil, e depois a empresa contrata, depois de um tempo, né? É um belo caminho e é muito fácil você criar uma MEI, que é o recibo verde aqui. Você vai nas finanças e no mesmo dia você já sai lá com a atividade criada. Zero burocracia, né? Online, eu fiz tudo online. Também. É. É muito legal. Dá para fazer online se você já tiver a sua senha, mas para quem chega aqui e ainda não tem aquelas chaves das finanças, tem que ir nas finanças mesmo. Mas eles têm lá consultor, a pessoa sabe te dizer aonde vai enquadrar a categoria de trabalho seu. Eles são super bacanas nesse sentido, né? Resposta Eu de acho contas é uma excelente. ótima, porque E o tem que eu tudo queria online dizer, aqui. Mas você é online depois que você está inserido e já tem NIF, já tem toda a documentação, a chave que eles chamam aqui, todas as senhas e tudo. Mas para quem não tem, eles recebem super bem. É bem bacana isso. Tem uma ô coisa para Flávia, te só perguntar. Fale. desculpa, um ponto super importante. Quando a gente muda de país, acho importante a gente ampliar nossos horizontes, nossas perspectivas. Eu, no Brasil,
desde o início da minha carreira, trabalhei para empresas. Fui uma funcionária CLT, como a gente chama no Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, eu percebi que a minha função não existia em todas as empresas. Na verdade, eu percebi isso antes no meu planejamento. E cheguei aqui como consultora. E às tantas eu entendi que esse era um caminho de carreira que eu queria seguir. Então, a questão do começar com recibos verdes, né, ou como prestação de serviço, pode ser temporário ou não. Pode ser que você realmente entenda que esse é um caminho possível de carreira. Eu, na verdade, acabei voltando para a empresa por um convite super especial, mas continuo ainda atuando como consultora. Quer dizer, não é necessariamente um meio. Ele pode ser uma outra possibilidade de carreira. Pode ser um fim também, algo que você descubra que é um caminho legal. E aqui não é muito bem visto o freela, né? Que a gente fala no Brasil, freelancer, né? Normalmente as pessoas valorizam o consultor, né? O consultor é muito valorizado aqui em Portugal. Então, até para você colocar num currículo ou procurar alguma coisa, o freelancer ele não é tão bem visto como no Brasil. A conotação de freelancer aqui é diferente, mas consultor é extremamente valorizado, né? Eu tenho mais uma pergunta para você. Mercado, desculpa. Oi? Oi? Até para você conhecer o mercado. Eu, como consultora, tanto de recursos humanos quanto de carreira, conheci muitas pessoas e fiz muitas conexões em Portugal através disso. Portanto, eu não comecei como recibos verdes na minha empresa. Na minha empresa já foi um contrato sem termo, como diz aqui. Mas ser consultora de carreira me proporcionou network, que foi super importante. Desculpa, Flávia, conta a tua pergunta. Porque é valorizado, né? Eu tenho uma perguntinha aqui que eu tô toda hora aqui, que acho que todo mundo quer saber. A gente pensa muito, quem vem do Brasil pensa em Lisboa, 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 né? E o resto de Portugal, Débora? Você vê muita oportunidade? É setorizado por tipo de indústria, por tipo de negócio? Porque tem gente que só pensa em Lisboa, mas tem Braga, tem Porto, tem tanto lugar bacana, né, para trabalhar. E como que você vê isso? Então, acho que tem uma primeira perspectiva que o meu trabalho pode ser remoto ou não. Tem muitas pessoas aqui em Portugal, antes do teletrabalho ou trabalho remoto era algo muito distante. E hoje em dia a pandemia, uma coisa boa que trouxe foi mostrar que é possível fazer teletrabalho, trabalho a partir de casa. Portanto, você pode trabalhar numa empresa em Lisboa, por exemplo, mas morar em outra cidade que tenha um custo de vida melhor, que tenha uma qualidade de vida melhor, eventualmente, ou que tenha questões que você valoriza que Lisboa não pode oferecer, por exemplo. É uma possibilidade. Outra é avaliar qual é a sua área de atuação e onde dentro do país, que apesar de ser pequeno, tem uma diversidade enorme de setores, de gastronomia, de tudo, onde a tua área tem uma maior procura. Por exemplo, se você tem uma carreira na área industrial, provavelmente não vai ser em Lisboa. Provavelmente vai ser ou na região metropolitana ou fora de Lisboa. E Portugal tem muitas oportunidades também fora de Lisboa. É claro que Lisboa e Porto acabam sendo os grandes centros empresariais, quando a gente fala de uma carreira corporativa, mas não é só carreira corporativa que existe, não são só essas oportunidades. Então, considerar sim, olhar Portugal como um todo. Entendi. Isso é bacana. Por exemplo... Bom, gente, mudando um pouquinho de assunto, Carol, como que você acha que você pode se destacar dos concorrentes em um mercado tão competitivo assim, né? Dá umas dicas aí para quem está reelaborando o currículo, revendo o perfil no LinkedIn, se reposicionando. Dá umas dicas. Eu acho que a primeira coisa é você conhecer o seu diferencial profissional. E aí, o passo a passo é simplesmente pesquisa as vagas. E quando eu falo pesquisa as vagas, não é uma vaga, não são 2 vagas. Pega umas 10 vagas ativas, pelo menos. Procura o que elas têm em comum. Faz uma avaliação. Vê como você acha que você está atendendo essas vagas e vê o que você tem que pode ser diferencial. E quando a gente fala diferencial, é que está acima da exigência básica, daquilo que é essencial. Então, o que vai ser diferencial é o que as pessoas não têm, é mais raro de ter.
É como aquilo que eu estava falando anteriormente sobre a proficiência técnica, por exemplo, habilidades digitais e principalmente a questão da inteligência emocional, da empatia, de você ter agilidade, flexibilidade. O LinkedIn te dá a oportunidade de botar de falar um pouco mais sobre isso nessa parte do inicial, né, a respeito de você, que ali é onde você consegue colocar literalmente a sua missão profissional, o seu diferencial profissional. Acho que às vezes as pessoas têm quando eu faço um coaching desse tipo, eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade justamente nessa parte, porque ela sabe mas às vezes ela não consegue colocar e às vezes você percebe que a pessoa não sabe o diferencial dela porque ela não tem esse contato com o mercado. Então o diferencial é você estar na vanguarda. Para estar na vanguarda é pesquisar as vagas e as tendências de mercado. Porque às vezes não vai estar escrito ali na vaga, vai estar escrito básico, porque depois o recrutador vai ver isso. Mas se você já sabe, faz toda a diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Em líderes. Então, você tem uma vaga de liderança. Essa vaga de liderança vai exigir coisas muito básicas, como experiências prévias, como líder, né? Mas se você, por exemplo, conhece algumas ferramentas de colaboração à distância, eu uso o MindMaster como um mapa mental, eu uso o Asana para gestão de projetos, assíncronos, né? Para a gente fazer gestão assíncrona. Isso tudo vai botar você na frente, por mais que nas vagas não estejam inscritos, mas você sabe que a tendência de mercado é aquela e que você pode agregar uma coisa nova à empresa. Então, tá conectado para além da tua experiência, conectado realmente com o que acontece no seu ecossistema e fazer uma pesquisa profunda dessas vagas. Isso é proativo, né, Carol? Isso é proatividade. Exatamente. Não precisa ser só reativo, preencher só os requisitos do que está escrito ali na vaga. Se você pesquisar, como você está falando, você pode ser proativo e colocar coisas a mais ali que pode surpreender, né? A cereja no pudim, né? Isso pode fazer a grande diferença entre um candidato e outro, em você seja selecionado, né? Isso é muito bacana. Está sempre antenado. O inglês, que no Brasil é um diferencial, aqui é essencial. Ele não vai te diferenciar, te destacar. Então, essas coisas que a Débora estava falando, você pesquisar a realidade, você ver como se adapta, você às vezes vê que você perdeu um diferencial e que você precisa de um novo. Sim, com certeza. Com certeza. Sim. E geralmente no Brasil a gente tem uma história, temos já network, aqui isso precisa ser construído. Quando chegamos aqui não existe, né, a nossa história aí em Portugal. Do zero, fazer essa conexão é super importante. E usar os recursos do LinkedIn para isso. O LinkedIn tem uma ferramenta onde a gente coloca as competências, tem a própria parte de recomendações. Então, utilizar e explorar tudo que o LinkedIn consegue oferecer e ter um perfil de fato que seja, como o próprio LinkedIn diz, campeão. Isso é super importante. Entendi. Isso é bacana. Gente, tem mais uma perguntinha aqui. Débora, você acha uma boa estratégia fazer um curso aqui, um curso na área em Portugal? Chegar aqui, fazer uma pós-graduação, uma especialização ou até um mestrado? Isso aumenta a empregabilidade aqui? O que você acha disso, na tua experiência? Acho super importante se você souber o que fazer. E para saber o que fazer é constar o que o mercado espera, quais são as minhas competências, um pouquinho do que a gente já falou. Então, às vezes vale a pena investir num curso de curta duração, às vezes vale a pena investir no curso, numa pós-graduação, por exemplo. O networking que se cria nesses cursos é super importante. É gente do mercado, que pode te dar dicas importantes e que pode te conectar com a empresa, pode conectar com recursos humanos, né, com os recrutadores. Sim. Agora, qual é o curso? Depende da sua área. Nem sempre a melhor opção é, por exemplo, fazer um mestrado de 2 anos. Às vezes a melhor opção é fazer um curso específico ou buscar um curso que te dê aquele diferencial que a Carol estava falando para que você consiga se destacar. E às vezes esses cursos é um curso, por exemplo, uma pós-graduação de 6 meses, ou é um curso ainda mais específico de 60 horas, enfim. O que vai determinar qual é o curso é, de fato, a tua pesquisa, né? E fazer cursos em boas universidades. Dependendo do curso que você faz, às vezes em 3 meses você faz um curso numa instituição
que é bacana, que tem uma frequência de pessoas na sua área de atuação, você forma um networking super rápido e você tem a oportunidade para mostrar para os professores que podem te ajudar a abrir caminhos e para os seus colegas, né? E também eu concordo com você, não precisa ser um mestrado de 2 anos, né? Às vezes um curso de 3 meses na nova Business School, por exemplo, é algo que você vai fazer conexão com gente poderosa que pode te ajudar muito na sua carreira aqui, né? E além disso, tem uma perspectiva do mercado em Portugal, que também é Sim. super importante. Dá E a para colocar bem os conexão? pés no chão, né? Você está com as Dá. pessoas que estão aqui vivendo a realidade, né? Isso é E uma você coisa falou algo bacana. fundamental. O network não é só com os colegas, o network é também com os professores. Os professores, às vezes a gente não valoriza o networking com os professores, mas precisa sim ser valorizado. Porque, primeiro, são pessoas que têm um conhecimento e uma bagagem acadêmica importantíssima. E, segundo, porque eles estão em contato com o mercado. Sim. E podem ser conexões como essa, ou a partir dessa, que vão gerar a grande oportunidade que você procura. Os professores aqui, eles são muito bem vistos, né, no mercado, essas recomendações. É diferente do Brasil. Eu percebo aqui que os professores, eles têm uma influência maior no mercado do que tem no Brasil, né? Aqui eu acho que também pelo tamanho do país e a relevância acadêmica no currículo, eu percebo que faz realmente muita diferença. Você vê assim também, Carol? Qual é a tua visão? Não, eu concordo. Acho que é super relevante o currículo e toda a experiência que você tem que ter, o peso que vai ter. Eu acho que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, na verdade, porque eu acho que depende muito da carreira também. Então, olha só, se você está na área. Porque a gente está pensando muito também no mundo corporativo. E aí, realmente, às vezes, assim, é o que eu falo, aquela ferramenta especial que ninguém sabe. Sabe? Pode um curso de 3 meses te colocar lá na frente. Tipo assim, muito tempo de carreira eu pensei assim, gente, por que eu não consigo um estagiário que sabe Excel? O que sabia Excel, sabe? Ele podia ser de qualquer faculdade, ele podia ser de qualquer coisa que eu contratava ele. Mas, por exemplo, se você faz parte da área de saúde, fisioterapia, aí esses cursos de pós, eles começam a ter muito mais peso, eles começam a ter muito mais exigência, entendeu? Eles começam a fazer muita diferença na sua recolocação, porque a titularidade ainda vai ter muita importância. Eu acho que a melhor pessoa para você saber, para você tirar essa dúvida, se você tem a dúvida se na sua carreira vai ser melhor uma pós-graduação ou um curso curto, pega uma pessoa daqui de Portugal, que seja da sua área. Digamos que você está na área de marketing, e aí você vai falar com uma gerente de marketing. E aí você pergunta para ela, olha, eu estou interessada em ir para Portugal, estou fazendo uma pesquisa, já é uma forma de você fazer um networking, estou fazendo uma pesquisa, e eu estava pensando, o que você acha que é melhor eu fazer agora? Uma pós nisso aqui ou um curso disso aqui? Você já mata vários coelhos com uma cajadada só, você consegue aquele contato, se mostra interessada, se mostra antenada com o mercado, diz que você está querendo vir e consegue um conselho de uma pessoa que efetivamente faria diferença na sua contratação. Por isso que eu acho que o networking é hoje a melhor ferramenta que uma pessoa que quer mudar de país tem para se adaptar, para conseguir emprego, para conseguir trabalho, né? Não só emprego. Mas eu acho que realmente varia muito, varia bastante. E é aquele negócio, fala com as pessoas que estão dentro, vê a informação de quem está ali e que poderia te contratar. Ela pode não ter uma vaga aberta. Aliás, é melhor que não tenha. Você fala com o tal do gerente, que pode nem ter uma vaga aberta, porque ele não vai ver que você está interessado ali numa vaga, que você está realmente querendo uma opinião. As pessoas adoram ajudar no LinkedIn. As pessoas ficam com medo de mandar essas mensagens, mas não fiquem com medo, porque o máximo que vai acontecer é aquela pessoa não responder. Outra pessoa vai responder. Não, e responde mesmo. E as pessoas, eu acho que elas subestimam muito o LinkedIn. Porque você está sempre... E se você quiser fazer uma pesquisa daquela empresa que você quer trabalhar, às vezes você está uma conexão ou duas da pessoa que você precisa chegar para fazer um contato, trocar uma ideia, pedir informação. E no LinkedIn as pessoas supervalorizam os contatos, né? É diferente de mídia social, Instagram e Facebook, que as pessoas bloqueiam mesmo. Mas no LinkedIn todo mundo quer ampliar o networking, porque isso valoriza, né? Te valoriza dentro do ambiente do LinkedIn. E às vezes está muito perto. Eu tinha vontade de trabalhar na empresa X,
procura lá. Às vezes tem alguém conhecido que trabalha lá, ou o CEO ou o diretor de RH, ele está conectado com um amigo que é do teu círculo de conexões dentro do LinkedIn. Manda uma mensagem, as pessoas normalmente respondem, porque não é uma coisa assim que... Não é como um like, não é uma coisa efêmera. É algo que as pessoas entendem que elas precisam investir na própria carreira, investir em conexão e tá sempre procurando gente que possa colaborar, né? Isso é super importante. Ô, Flávia, desculpa, eu tive um problema de conexão, mas já voltei. Que bom. E só para não deixar de comentar, às vezes o que é mais importante do que um curso específico é uma certificação específica. Então, também pesquisar dentro da tua área quais são as certificações, sejam elas internacionais ou portuguesas, que você precisa ter para atuar na tua área. Então, Sim. além da questão do inglês que a gente já falou e reforçou, avaliar quais são as certificações desejadas, talvez seja venha antes de pesquisar quais outros cursos eu possa fazer. Tá, entendi. Deixa eu só dar um toque aqui. Patrícia Garboni, não chamei não, eu só agradeci que você estava aqui, que a gente ficou super feliz de você estar aqui prestigiando a gente, tá? E a gente deu uma tietada, tá bom? Vamos continuando aqui. A Carol me mandou uma pergunta que ela recebeu pelo próprio LinkedIn, né, Carol? Não, foi pelo Instagram. Foi pelo Instagram. Instagram. Sorry. Foi. Testemunho falso, mas é verdade. A Alessandra Azevedo, do Rio de Janeiro, ela perguntou como está o mercado de trabalho na área de produção de eventos aqui. Ela tem interesse em trabalhar nessa área. E aí, Pois é. E aí, Ale, eu vou responder a sua pergunta. Eu conheço a Alessandra, ela é muito amiga minha. E realmente, o que acontece, né? Acho que tá todo mundo na pandemia, coisa da produção de evento tá meio parada, então vamos falar aí do pós, né? Porque não faz sentido falar disso, né, agora. Então, quer dizer, uma vez que retome os eventos, que parece que já estão havendo, inclusive, uns eventos teste com o público, com testagem na porta, para saber, né, como é que vai ser a resposta disso. O que eu vejo é o seguinte: aqui em Portugal existe bastante evento, inclusive os conselhos, né? Eles promovem eventos. Apesar de não ser um mundo corporativo onde eu mais domino, vou dizer qual é a minha percepção, o que eu vejo sobre isso. Eu acho que existe oportunidade, sim, porque o brasileiro ele tem um know-how muito grande em produção de evento, em produção de mega eventos, em produção. Sim. Realmente o brasileiro tem um know-how, tem a flexibilidade, tem o se virar, o sair do outro lado na hora do estresse, né? Na hora do imprevisto, e isso eu acho muito importante. Mas é um clubinho fechado, como é no Brasil. Em geral, eu acho que aqui não faz tanta diferença. Se alguém souber mais disso, por favor, me corrige. Mas que não existe, que o mais importante você vai fazer o networking mesmo. E é descobrir através dessas pessoas como tá e se você pode vir. Por exemplo, assim como você tem produção de evento, que nesses eventos internacionais as pessoas levam, então já tive amigas minhas de produção de evento no Brasil que foram para o Japão, que foram para vários lugares cobrir a Copa, Olimpíadas e tal. A massa de pessoas realmente que você precisa num evento acaba fazendo essa sazonalidade e essa necessidade de busca de muita gente. Sim. No momento, a gente tem que ver como está o nível de desemprego, se tem muita gente aqui sobrando, porque isso vai fazer muita diferença, porque você pegar uma pessoa local vai ser mais fácil. E aí, sim, realmente, essa pessoa teria que já estar aqui para conseguir pegar uma oportunidade dessa, né? Mas, não sei, eu acho que seria legal a pessoa começar a fazer esses contatos com as pessoas da área de produção de evento que estão no LinkedIn. Sim. Ô, Carol, tem uma perguntinha aí que eu tinha anotado aqui, mas fiquei de fazer, porque você falou em soft skill, né? E, assim, muita gente não sabe o que é isso, né? Então, é legal você falar o que é, porque todo recrutador e todo gestor de carreira avalia muito isso e quem está contratando, né? O que é o tal do soft skill? Para quem não sabe, Carol agora vai dizer. Skill. Eu não gosto nem de chamar de soft skills, tá? Eu chamo não tem nada. Mas eu vou falar. Você falou soft Não, sim, mas eu falo. Exatamente, justamente. Eu falo porque é como você vai ver no mercado e é como você vai ver na maior parte das publicações, né? Eu gosto mais de people skills. Eu acho que, inclusive, explica melhor o que é. São as habilidades comportamentais. São as competências comportamentais. Muitas delas, mas não todas,
são do grupo da inteligência emocional. Então, o que a gente está destacando mais nesse momento é a empatia, agilidade, proatividade, criatividade e adaptabilidade, que é mais do que uma flexibilidade, é você realmente conseguir se adaptar a novos cenários com resiliência, ainda tem a resiliência. A gente também tem falado muito de líderes vulneráveis, da vulnerabilidade, da liderança, da criação de confiança. Então, principalmente para a liderança, as soft skills, as competências comportamentais, é o que vai diferenciar um líder dos outros. Sim. Vai estar na parte comportamental, certamente. E assim, um gestor de carreiras ajuda nesse sentido? Como que funciona isso? Para mim? Débora, agora a Débora, a gente já falou muito, Carol, agora é a vez da Débora. Sem dúvida nenhuma. Brincadeirinha. Flávia. E Carol, fique à vontade para também ir contribuindo aqui. O gestor de carreira pode sim ajudar muito, tanto na construção junto com você de quais são os seus soft skills e como colocar isso para o mercado. O gestor de carreira é algo que não é tão comum no Brasil. Apesar de agora as pessoas estarem se empoderando com as suas carreiras e estarem preocupadas verdadeiramente em procurar um gestor de carreira, que era algo que há anos atrás as pessoas não conheciam, aqui em Portugal já é muito mais frequente. Então, ter um gestor de carreira que te apoie em identificar quais são os seus soft skills, quais são as habilidades que você tem que o diferenciam do mercado, ajudar a fazer essa construção é super importante. Além disso, o gestor de carreira também tem a visão do mercado e pode te ajudar. Claro que a tua lição de casa continua sendo tua, né? De fazer a pesquisa, enfim, de buscar informações, de se conectar, de fazer network. Mas o gestor de carreira pode facilitar e criar essas pontes. Legal. Bom saber, né? A gente tem que pensar nesse gestor de carreira aí, para quem pode, né, ter essa assessoria, é uma coisa super bacana. Gente, já estouramos o tempo, chegou o final. Adorei o papo com vocês. A gente quer agradecer a todo mundo aqui presente. Obrigada. Espero que a gente possa ter ajudado a elucidar algumas coisas. É um tema gigante. A gente tentou colocar o máximo possível de informações para ajudar vocês, né? E tudo é possível com planejamento, com organização, né? Sem aventura, gente. Porque não é fácil cruzar o oceano aí para se aventurar e depois vem uma decepção. Isso atrapalha a carreira, a pessoa larga a carreira no Brasil, vem para cá sem preparo, se desmotiva, e aí? Então, pense bem. E tem muita gente no LinkedIn para ajudar, tem muita coisa. Hoje o mundo digital facilitou demais essa vida. O currículo de papel quase não existe mais, né? Então, é a grande chance. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Nos vemos aí. Obrigada de coração mesmo, viu? Olha, sucesso para vocês, sucesso para todo mundo, tá? Sucesso para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.